Acho que eu quero agradecer o convite aí, né, para um diálogo de coisas tão diferentes, mas que vão se encontrar, eu acho que num certo momento aqui. Eu acho que o Paulo é uma pessoa que tem um trabalho muito interessante, num mundo que a gente conhece pouco, né? E aí eu pensei muito nessa história, quando eu vi plasticidade dos registros de viagem, né? Essa história de explorar o mundo é uma história que vem com a fotografia desde a sua invenção, né? Acho que o fotógrafo, de uma forma, né, uma forma geral, a maioria dos fotógrafos é aquele camarada meio viajante, né, que fica investigando o mundo, roubando cenas, né, entrando na vida dos outros muitas vezes, né, circulando como se fosse um ladrão mesmo, assim, né, pegando aquele espaço do outro e ocupando. Claro que você tem a fotografia bastante extensa, tem muito tipo de fotografia, muito tipo de fotógrafo. Mas aí eu escolhi alguns autores para a gente conversar e conhecer um pouco, que mostram essa ideia mesmo daquele que vai atrás do outro, né? Seja da sua classe social, ou seja aquele que vai num outro mundo desconhecido explorar, que é uma coisa natural. Uma primeira imagem que eu quero mostrar é a primeira fotografia da história, né? Que é do Niepce, um dos inventores da fotografia, né? Essa é uma fotografia que até que a gente vê que é uma fotografia sem muita qualidade, assim, tecnicamente ela é muito pobre ainda, né? Mas a primeira coisa que ele fez foi apontar a sua câmera para fora da sua casa. Então, acho que ela simbolicamente mostra essa história que a fotografia traz, da gente explorando esse mundo exterior, né? Ressaltando que, né, a gente, principalmente no contemporâneo, a gente tem muito fotógrafo que cria fotografias em estúdio, que inventam uma cena que não existiu, né? Eu acho que no contemporâneo mais recente a gente tem esse questionamento muito grande sobre essa história da realidade mesmo aí, dessa história de explorar o mundo, e fotógrafos criando um certo mundo no estúdio, às vezes até no computador. A gente tem muito hoje também nessas técnicas novas que estão quebrando um pouco esses paradigmas que eu vou apresentar aqui hoje. Mas essas fotografias que eu vou mostrar mostram uma ideia de que um autor americano, o John Zarkovsky, que foi um curador do Museu de Arte Moderna de Nova York, falou num livro chamado Espelhos e Janelas, Mirrors and Windows, que ele fala da fotografia, principalmente uma fotografia a partir da década de 60 nos Estados Unidos, que ela se dividia em dois grupos de fotógrafos, aqueles que usavam a fotografia como se fosse um espelho, né, com uma espécie de autoexpressão, que ele estava encarando o exterior para falar de si mesmo, e outros que usam a fotografia como uma janela, que é esse que explora o mundo sem pensar tanto em si. De uma forma geral, a gente, na cultura de artes plásticas, valoriza mais essa ideia do espelho, né, da autoexpressão, né, a fotografia que a gente consegue imaginar mais um autor. Isso, basicamente, eu vou mostrar mais algumas que se aplicam a esse segmento. E eu trouxe aqui duas frases assim, para a gente refletir antes de começar a ver as imagens. Uma de um livro sobre crítica da fotografia, que fala o seguinte, que fotografias cuidadosamente planejadas e construídas foram consumidas como se fossem imagens não mediadas e oferecessem um reflexo neutro do mundo. Então, acho que a gente tem que refletir também que há uma certa ingenuidade, talvez, de um público com relação à fotografia, de achar que ela está mostrando o mundo e não que é alguém que está olhando para esse mundo, né? Então, acho que quando uma pessoa começa a entender fotografia, estudar, amadurecer, ela começa a entender que por trás daquela câmera, né, tem alguém que está pensando, refletindo, que foi atrás daquilo, né, que o mundo está aí, é gigante para ser fotografado. Por que alguém vai fotografar aquilo e não aquele outro mundo? Por que alguém vai lá no mundo árabe, que alguém vai lá no mundo, vai lá na pobreza, na miséria, outro vai na riqueza? Quer dizer, o mundo tem milhares de olhares que podem ser lançados e sempre são muito cuidadosamente definidos pelos autores, né? Quando ela chega para as pessoas, às vezes quem está lendo aquela imagem, quem está captando aquela imagem, não percebe essa profundidade. Outra frase que eu peguei é a seguinte: uma lição que podemos aprender das fotografias, especialmente aquelas dos últimos 25 anos, é a seguinte: imagens existem não para serem acreditadas, mas para serem interrogadas. Que eu acho que também é uma coisa muito importante para quem começa a amadurecer com a fotografia, a ler fotografia, entender fotografia, é começar a colocar logo um enorme ponto de interrogação à frente dela. A partir dessa interrogação é que a gente vai descobrir que alguém está olhando para aquele mundo, a cabeça daquela pessoa, e por aí vai melhorar. Por último, uma outra coisa que o Zarkovsky fez, que eu acho que é uma contribuição interessante para a fotografia, ele escreveu um livro chamado O Olho do Fotógrafo,
onde ele fala de algumas características da fotografia. Uma delas é essa que tem a relação com o real, né? Essa relação da fotografia com o físico que está ali diante dela. Observando também, mais uma vez, da exceção que a gente tem algumas fotografias que não estão ligadas ao real, né? No contemporâneo tem muito fotógrafo que cria uma coisa no estúdio, que cria uma situação, que cria personagens, que faz com bonecos, que usa o Photoshop e cria coisas, né, 3D. Então, vamos ressaltar, digamos assim, que a gente está trabalhando com uma fotografia mais pura, assim, ou mais natural para o conceito que a gente tem de fotografia. Mas quando ele fala da coisa em si, ele diz que a fotografia lida com o real, o fotógrafo deve aceitar esse fato e valorizá-lo. Esse valorizar também é uma questão também subjetiva, no que é valorizar nesse real, né? E o próprio mundo é um artista, para reconhecer seus melhores momentos é preciso inteligência e sensibilidade. E aí o fotógrafo aprende o seguinte: o mundo é uma coisa e a imagem criada é outra coisa. Quando ele consegue fazer isso, ele consegue se mostrar um autor mesmo, né? Quando ele consegue perceber que o mundo está ali para ser interpretado por ele. Vamos ver algumas imagens que vão nos ajudar nesse processo, de entender esse processo. Bom, aí nós estamos no começo da fotografia mesmo, assim, lá nos primeiros 50 anos dela, veio um autor chamado Stieglitz, né? O Alfred Stieglitz, um americano, que fotografou Nova York, um prédio conhecido lá em Nova York, né? Aí ele começa a inserir outras coisas para mostrar o prédio. A gente vê essa coisa da estética, que ele não está preocupado só em descrever, que ele consegue avançar nessa ideia. Aí uma outra imagem do Stieglitz, também de Nova York, um outro prédio, a gente vê essa questão da luz, né? Da composição, que também foge ao registro, vira uma experiência estética mais forte. Essa também é uma foto clássica do Paul Strand, outro fotógrafo americano, na década de 1920, 1910. Né, uma composição com essas janelas ali, ou com um portão, né, a grade desse portão. Então, a gente vê que o fotógrafo explorando as coisas, né, a tal da coisa em si que o Zarkovsky coloca. Aí um outro fotógrafo clássico que fotografou Paris e que não ficou famoso praticamente depois de morto ou no final da sua vida, que é o meu xará, o Eugênio Atget. O Atget é um fotógrafo que retratou Paris de uma forma assim, olha essa foto belíssima com essa árvore na frente, coloquei ela aqui até como contraponto do Stieglitz, também outra imagem clássica de Nova York. Aí a gente vê essa ideia de que o fotógrafo podia estar em qualquer lugar. Se ele está, quem está fotografando é ele, não é a coisa que está chegando para ele. Onde a cabeça dele, se ele está no Rio, ou em São Paulo, ou em Nova York, ou em Bagdá, a cabeça dele é que tem que prevalecer. Aí a gente tem outro exemplo importante na fotografia, com dessa coisa, né, que o Zarkovsky fala da coisa em si, né, porque é o Ansel Adams, fotógrafo de natureza mais clássico que a gente tem aí na história, né. Os calendários são vendidos todo ano, né, nos Estados Unidos até hoje, tem uma fundação que abriga suas imagens, é um fotógrafo mais importante dessa coisa de fotografar a natureza americana, a grandiosidade, né, da natureza, isso em 1930, 1940. Vocês veem a preocupação dele com a luz, com a composição, criando um mundo a partir do mundo. A gente consegue entender, né, não interessa se ele está ali num parque nacional X ou Y, não interessa essa preocupação dele em transformar o mundo e valorizar o mundo com essas características que a fotografia tem, que a gente pode citar: composição, luz, né, o equilíbrio, a forma, são vários elementos ali que estão diante dele, mas ele está, essencialmente, a gente pode dizer que é um cara preocupado com a coisa em si, né? Olha que coisa impressionante essas imagens, né? É um fotógrafo que escolhia aquele determinado ângulo e, às vezes, ficava várias vezes indo naquele mesmo lugar para tentar escolher o dia que a luz vai estar realmente perfeita, e que desenvolveu técnicas muito sofisticadas para conseguir, né, pictorialmente, um resultado sofisticado, né? Quer dizer, se conseguir um resultado de tonalidades mais fortes. Então, você tem fotos do inverno, do verão, quer dizer, ele ficou praticamente a vida no entorno dessas paisagens para explorá-las de uma forma mais eficiente. Usava um equipamento que tinha uma capacidade de descrever com mais detalhamento e qualidade esses
tons que a fotografia permite, né? Então, ele sempre fotografou em branco e preto. A gente vai ver muita fotografia em branco e preto aqui, mas também algumas em cores, né? Aí um outro fotógrafo importante, né, o Cartier-Bresson, que eu até anotei uma frase dele também aqui que nos ajuda na condução desse raciocínio, que ele fala que a fotografia é o reconhecimento simultâneo, numa fração de segundos, da significação de um fato e de uma organização rigorosa das formas percebidas visualmente que exprimem esse fato. Então, que a fotografia lida, sim, com o fato, né, lida com essa coisa em si, mas aí ele vai nos colocando uma outra questão, que é a questão do tempo. Que o fotógrafo tem esse drama de lidar com o tempo, essa luta para definir a hora que ele vai apertar o disparador da sua câmera, né? Então, o Bresson, ele traduziu muito essas ideias. Você vê uma imagem como essa aí, né, que essa bicicleta está exatamente num lugar que tornou a foto especial. Ou essa também muito conhecida de um personagem dando aquele salto ali, a gente vê essas formas criadas, né, o jeito que a perna está, o jeito que está ali, os círculos, retângulos, né, tudo isso. Então, essa luta da angústia do fotógrafo de lidar com o tempo também, que é um outro ingrediente que o Bresson foi um dos primeiros. O Bresson foi um dos primeiros a trabalhar, isso ele fez na década de 40, 50, 60, um fotógrafo que trabalhou basicamente nessas décadas, e que passou a usar câmeras instantâneas. Então, essa capacidade da fotografia de congelar o movimento foi melhor trabalhada por ele, foi inicialmente trabalhada por ele e alguns outros também na sua época, mas ele é que primeiro a usar câmeras mais reduzidas, né, usar uns filmes que fazem muitas fotos, que até então o Ansel Adams, por exemplo, usava câmeras grandes, era difícil captar esse instantâneo. O Bresson introduziu essa ideia ali do instantâneo, e também foi um camarada que viajou demais. Ele foi o primeiro a ir à China, fotografar um regime comunista muito fechado naquela época, na Rússia, no Japão, foi preso entre as guerras. Ele viveu entre 1908 e 2004, então ele passou praticamente o século inteiro ali, e que um século que teve tantas, né, situações conflituosas, principalmente para quem estava morando na Europa como ele, participou de 2 guerras, ele viveu 2 guerras, chegou a ser preso. Então, ele tinha essa ideia. Ele é considerado aí, para alguns, o pai do fotojornalismo, que ele montou uma agência de notícias que distribuía imagens, principalmente para a imprensa americana que estava nascendo ali, né, mas depois também na imprensa na Ásia, no Japão, a agência Magnum, que é conhecida até hoje. Então, é um fotógrafo que tinha essa luta com o tempo, agregando esses 2 momentos, né, assim, a informação e a estética. E aí a gente vê que, mesmo numa situação de conflito, tem uma estetização, né? Isso aí é uma imagem que ele fez durante uma guerra, um edifício tinha sido destruído por uma bomba. A gente vai ver em outros autores que trabalham com essas temáticas também, né, de estetizando a guerra, de fazendo imagens incríveis a partir de certos momentos que não são nada agradáveis. Aí a gente vê mais um exemplo dessa situação de um monte de coisa acontecendo e ele consegue organizar, né, esse caos, e também em lugares diferentes. A gente vê aí uma edificação, né, uma construção estranha para nós aqui. Um outro autor que vale a pena a gente também refletir aqui para pensar nisso foi o Robert Frank, que é um fotógrafo suíço que foi para os Estados Unidos fotografar a América na década de 50, final da década de 50, começo da década de 60, um clássico fotógrafo, muito importante para quem vai estudar um pouco de fotografia e fotojornalismo, porque as imagens dele foram rejeitadas. Quando ele fez um ensaio, quis publicar um livro, ninguém quis aceitar o livro dele, não foi aceito inicialmente, foi brutalmente rejeitado nos Estados Unidos, porque eles acharam que era uma visão muito crítica. Quer dizer, como que um fotógrafo, a gente fotografando o real, como é que esse real pode se tornar feio, né? Pode se tornar negativo? Então, é um jeito que ele viu que os americanos rejeitavam, com uma certa crítica aos costumes americanos. A gente vê ali, né, um automóvel, uma certa solidão, a presença da televisão num bar, cinema. Então, ele viu uma série de situações ali bem antipicamente americanas que os americanos rejeitaram. E, depois de alguns anos, esse livro foi aclamado. O livro chama-se Os Americanos, né, The Americans, inclusive vai ser reeditado agora esse ano. O Robert Frank é vivo ainda, deve ter uns 80 e poucos anos. Esse livro é um clássico, você vai ver nas prateleiras, nas livrarias nos Estados Unidos até hoje, porque ele é um marco assim, na fotografia, dessa capacidade do fotógrafo, né, como diz o
disse o Zarkovsky, de fazer ali da situação um espelho, né, de se ver numa situação, se colocar, né, como autor naquela situação. A gente vê uma menina bonita, por exemplo, e aí essa luz que torna ela estranha, esse olho pesado com a luz, provocou uma certa solidão dos indivíduos, né? Ali uma bandeira meio escondida numa pessoa atrás, a estrada, que é outro símbolo americano forte. Então, o Robert Frank teve uma contribuição grande para essa ideia do fotojornalismo opinativo, interpretativo, do autor se colocando naquela história. E aí vamos ver um pouco de fotógrafos brasileiros. A gente tem aí o Tiago Santana, que tem um trabalho muito forte sobre a questão religiosa no Ceará, lá em Juazeiro, e são umas fotos de um impacto muito grande, um enquadramento assim estranho. Você vê que eles fazem uns cortes, né, muito radicais. Ele não está descrevendo aquela situação, ele está criando uma situação, né? Olha só como é que ele distorce os enquadramentos, ele provoca o tempo todo nessa situação. Não é uma fotografia, digamos assim, que a escola recomendaria, né? Ele está cortando, né? Mas é claro que isso é um intencional, uma perturbação que ele quer gerar, até para refletir sobre a questão da religiosidade, né? da fé, do movimento que vai ali, né? Essa situação onde deslocamento de muita gente para fazer essas orações, para essa devoção, e o estranhamento disso com as imagens, né? Eu acho que também essa reflexão dele que tem a ver com a imagem do santo, a imagem religiosa, e aí ele gera uma imagem fotográfica refletindo sobre isso aí. Está vendo? Os planos são muito, sim, tem sempre uma coisa cortada na frente, com essa mão aí, ó. Realmente um fotógrafo, esse trabalho do Tiago Santana acho que bem emblemático para dizer disso. Olha só ele não está mostrando as coisas, ele está criando imagens. Ele não está preocupado em mostrar o que estava ali. Ele estava, né, olha a mão aí de novo. É uma coisa desconcertante, assim. Lida também como tempo, né? A gente vê esse cachorro aí passando, né? Essa questão da fotografia. A gente pensar, tem tudo do instantâneo aí na escola do Cartier-Bresson. A luz, você vê que ele sempre respeita a luz natural, não gera flash para cortar aquela situação, então lida com essa coisa do real e valoriza, né, como disse ali o Zarkovsky. E olha que imagem incrível ali, essa distorção do primeiro plano ali. Aí a gente foi para um outro autor, aí já é o Gustavo Moura, um fotógrafo lá da Paraíba, que trabalhou em cima de um universo esqueci quem que é que ele trabalhou, me lembrei. Graciliano Ramos, não, do Suassuna, Ariano Suassuna. Que ele vai nesse interior ali provocando, né, com detalhes. Outra coisa que o Zarkovsky fala, que às vezes a fotografia sempre é um detalhe, né, gente? E algumas são detalhes mesmo, né? Como essa aí, né, que nos remetem a muita coisa. Mais do que falar sobre um todo, né, às vezes você está recortando o mundo. Fotografar, lembrando, é sempre um recorte do mundo. E alguns recortes mais fechados, que nos remetem a muita coisa. É o caso dele aí no impacto da luz desses personagens, né? Falei que a gente via ver alguma coisa em cores, tem aí um outro autor, que é o Luiz Braga, que é um fotógrafo da Amazônia, que a gente imagina, o fotógrafo da Amazônia vai fotografar a natureza, vai fotografar os animais, e de repente ele faz uma interpretação muito mais eloquente, assim, muito mais espelho do que janela, né? Usando aí os termos criados pelo Zarkovsky. Quando ele vê essas, né, as janelas, no caso, aí estão até aparecendo, né? Ele vai, um fotógrafo que acho que a gente pode considerar que uma das coisas que ele mais pesquisou foi essa questão da luz, né? Essa mistura das luzes naturais com artificiais. A gente vê aí umas fotos que tem a cor da luz, né? Esse momento que o céu ainda tem um impacto, observando aí o mundo, né? Viajando nesse mundo que não é o dele, né? Uma certa periferia ali das embarcações,
Ali tem o ver o peso, tem aquela questão ali do Pará, que é muito forte, né? As feiras. E olha que cor impressionante que ele consegue captar, respeitando ali. Né? Então, ele, de certa forma, ele está respeitando o lugar que ele está fotografando, mas ele está se impondo ali na hora que ele mira para essas situações de luz mais bizarra. Outra coisa que é legal que o fotógrafo também tem que descobrir é o que a gente está vendo não é que a câmera vai ver. Tem que aprender a entender como que a câmera percebe as coisas. Esse trabalho do Luiz Braga é bem significativo para a gente entender isso aí, né? Que ele está vendo uma coisa que a câmera não vê. Olha só como ele mistura as luzes, né? Bem Brasil. Aí vem saindo da Amazônia, indo para Caos Urbano, que é uma cidade como São Paulo, né? A gente tem um outro fotógrafo aí, que é o Bob Wolferson, um fotógrafo que tradicionalmente lida com moda, com publicidade, mas que saiu para fazer um ensaio desse mundo estranho que é uma mega capital com muitos milhões de pessoas morando, e ele explorou essa ideia dos prédios ali, né? Escolhendo ângulos, passou muito tempo tentando descobrir algumas janelas que ele pudesse colocar sua câmera para mirar esse outro mundo, para gerar esse ensaio com umas cores muito... Você vê que são prédios feios, talvez, né? Antigos, em geral, ele foi naquele centro antigo de São Paulo, mas ele consegue lidar com um respeito muito grande, quer dizer, eu acho que um trabalho que fica bonito, assim, São Paulo é uma beleza dentro dessa situação meio de caos aí, né? Uma composição muito rigorosa, né? Uma preocupação grande com o equilíbrio das luzes, o equilíbrio das formas. E aí, já que a gente estava falando em guerra, já que a gente vai falar no mundo ali árabe, a gente vai ali para Bagdá, para um fotógrafo, Anderson Schneider, um fotógrafo que mora em Brasília, que resolveu ir conhecer o mundo. Você vê como é louca essa história do fotógrafo com o espaço. Quer dizer, você pega o seu... No caso do Anderson, pegou o seu dinheiro e foi para Bagdá, para ver como era o mundo destruído, como é que é um lugar depois da guerra. Né? Tinha acabado os primeiros combates mais violentos, os americanos passaram a ocupar a cidade, e aí ele se dirigiu para lá para fotografar como é que estava a situação da cidade. E a gente vê fotos incríveis, né? Uma estetização mesmo, assim. Você vê como que o fotógrafo trabalha, né? Nessa escola que a gente vem traçando, né? Do Bresson, do Robert Frank, né? Que a gente vê essa luz muito cuidada, né? A gente vê essa árvore, não nos remete, não tem a ver com aquela árvore do Stiglitz, com a árvore do Atget, né? Esse poste, não sei se é um poste ou uma árvore, era uma árvore, virou um poste ali, né? Mas então é sempre o fotógrafo olhando para o mundo, buscando, né, formas para contar essa história, né? Olha que foto incrível também, tem a ver com essa história do tempo também, nessa angústia do fotógrafo com o tempo, de tentar capturar aquele momento onde a imagem se forma forte, se forma significativa, né? Aí um outro fotógrafo brasileiro que explorou outros mundos, que é o Marcelo Buainain, que é um fotógrafo lá do Mato Grosso do Sul, que morou muito tempo na Europa e foi muitas vezes à Índia. Então é outro, né, esteta assim, da imagem, assim, né, que vai explorando esse lugar, esse exterior, nessa escola dos momentos decisivos, nessa escola dos instantes, né? E ele tem uma atração muito grande para essa questão da religiosidade. Então a gente está vendo aqui um ritual ali do Santo Daime na Amazônia, o Vale do Amanhecer, né, ali no Centro-Oeste, rituais ali na Índia, nesse caso, como nesse também. Então, esse fotógrafo que vai ali, como a ideia que eu falei, meio que um ladrão de imagem, porque é muito difícil você incorporar uma imagem. Para nós, o entendimento dessa imagem é muito complexo, né? A gente não tem a menor ideia do que esse senhor está ali fazendo, com essa, né, o que significa essa roupa, o que significa mergulhar nesse lago ali, nu, né, como esse personagem está ali. Então, o fotógrafo tem que ter esse respeito com o outro lado também. Então, o fotógrafo se torna importante quando ele trabalha com essa dignidade, quando ele consegue pensar nisso aí enquanto mais profundamente do que só o espetáculo que a imagem pode produzir. Então, acho que os fotógrafos também é outra coisa que a gente valoriza, né? A gente pensando nessa imagem, por exemplo, aí, o Sebastião Salgado. Por que o Salgado é tão importante? Não é só porque ele é um ótimo fotógrafo, é porque ele consegue construir uma história, né, de respeito por aquilo que ele fotografa, que ele consegue informar
mais do que ficar simplesmente capturando boas imagens. Porque fazer uma boa foto, todo mundo aqui já fez, né? Todo mundo faz boas fotos, às vezes sem querer até, né? Mas, de repente, o que a gente torna um fotógrafo importante? Quando ele consegue, no seu discurso, né, no todo do seu trabalho, amarrar essa situação para dizer alguma coisa que tem a ver com o mundo. Então, a gente vê, por exemplo, essa imagem, bem, né, um lixo, né? Isso é um lixo, se não me engano, em Recife. Então, uma foto incrível, uma foto bonita, de uma situação que não é bonita, né? Aí, um campo de refugiados, né, umas crianças ali diante de um lugar de abandono, da destruição. Então, essa ideia da guerra como objeto para o fotógrafo também me atraiu quando eu pensei nessa situação aqui, em São Paulo, as crianças abandonadas da FEBEM, os pais largaram na cidade, ficam ali recolhidos até que alguém... E aí, né, o movimento do Sem Terra, todo mundo sabe da situação do Salgado com isso, as grandes cidades, nesse trabalho dele, sempre explorando o mundo, né, um cara que viajou por, sei lá, centenas de países já, entendendo essas concentrações das capitais, as guerras, os conflitos. E para já chegando ao final da nossa palestra, vamos botar um fotógrafo mineiro também, que eu acho que é uma coisa legal a gente lembrar de um autor mineiro que faz uma coisa incrível em cima desse universo das Minas Gerais, que é o Miguel Aum, com essa imagem aí de uma Maria Fumaça, né, passando sobre Aí tem toda uma questão de um tratamento na imagem bem sofisticado, né, bem uns grãos, esse personagem bem mineiro num trem, assim, que é essa exploração de um outro mundo, né? O Miguel é um cara que vive aqui na capital, que de repente vai ali atrás de umas imagens meio para sonhar um pouco com a fotografia. Olha que imagem bonita também no trem, uma coisa que todo mundo fala de Minas, né? Era tão ligada à história do trem, né? Que ele foi explorando. E como últimas imagens, até para ajudar a entrar o meu companheiro aqui, uma coisa que eu vi hoje na internet que muito me impressionou, umas imagens sobre a guerra do Iraque. Está completando alguns anos esse conflito ali, então a agência de notícias Reuters fez uma multimídia na internet com imagens mais fortes, imagens em movimento, em que eles fazem filmes também, mas tem imagens paradas como essas aí, de como que a gente pode, né, numa viagem, a gente imagina, talvez alguém que tenha vindo aqui imaginou que fotos de viagem eram fotos de lazer, mas de repente a viagem está em tudo, né? A viagem está em entender o mundo, em lugares em conflito, que talvez nos ajude a entender melhor o mundo do que ir para a praia, né? E de repente o fotógrafo vai para esses lugares mais absurdos, né? Aí é uma mesquita ali no fundo, a gente vê, né, a invasão americana numa outra cultura, numa outra religião, para a gente ver que essa viagem, aí a gente vê também a composição, tudo isso que eu estava falando, né, de que faz uma fotografia se tornar, né, mais vista, mais legível, mais interessante, está representado também nessa guerra aí. E é mais ou menos isso que eu queria refletir sobre essa coisa da imagem. Vou passar aqui para o Paulo e depois a gente pode responder algumas perguntas assim que a gente terminar. Bom, muito boa noite a todos. Eu vou falar então de um espaço e de um tempo em que a fotografia ou ainda não existia ou era ainda extremamente incipiente, né? No momento em que não havia fotografia, a principal forma de conhecer outros locais era o relato de viagem, o texto escrito, né? Então, eu vou falar principalmente de um texto que é o primeiro olhar que um árabe, um muçulmano tem do Brasil, de que se tem registro na história. E esse texto, o título já deixa entender um pouco do que se trata, né? O título é Deleite do Estrangeiro em Tudo que é Espantoso e Maravilhoso. Esse título é do autor, né? O autor se chama Abdurrahman bin Abdullah al-Baghdadi. É um imã que nasce em Bagdá, cresce em Damasco e depois vive em Istambul, na capital do Império Otomano. E aí um navio que vai fazer uma viagem de Istambul a Basra, na época ainda não havia o canal de Suez, então ele tem que fazer todo o contorno do continente africano, e como era um navio misto a vela e a vapor, há uma sequência de tempestades que levam esse navio ao Brasil. Essa história não é exatamente inédita para a gente, né? Mas é muito interessante, porque ele chega ao Rio de Janeiro, nunca havia chegado um navio do Império Otomano no Brasil. Quando ele chega ao Rio de Janeiro, ele desce da embarcação já no segundo dia, e aí ele vai passear um pouco pelo Rio de Janeiro, ele fica impressionado com a Baía de Guanabara,
vai passear pelo Rio de Janeiro, está vestido como um otomano, com todos os trajes, e havia no Rio de Janeiro, nessa época, uma comunidade de africanos escravizados, muito importante, e uma comunidade de muçulmanos africanos escravizados. Eles o reconhecem como uma autoridade religiosa, a partir da vestimenta dele, e o saúdam com o cumprimento tradicional árabe. Eles lhe dizem, Assalamu alaikum. E ele responde, quer dizer, a princípio ele não responde, ele acha que se trata de um escárnio, de uma zombaria, já que na Europa era muito comum a zombaria em relação aos muçulmanos. A princípio ele não responde, e aos poucos ele entende que se tratava de uma comunidade muçulmana extremamente importante, e aí sim ele responde com a inversão. Eles lhe dizem que a paz esteja contigo, e ele responde, e que contigo esteja a paz. Então, assalamu alaikum, e a resposta, wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, e que a clemência e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Então, eu vou falar um pouco desse documento e de como o Brasil era visto no século XIX pelo Império Otomano, pelos árabes, pelos muçulmanos. Esse é um documento, então, que mostra, é redigido por um erudito, então ele é escrito em árabe, em turco-otomano, que era a língua do Império Otomano, hoje uma língua extinta, em persa, uma língua muito importante no Império Otomano, em francês, em grego, e quando ele vem ao Brasil, ele se interessa muito pela língua local, pelo português e pelo tupi. Então ele escreve vários trechos em caracteres árabes, mas em português e em tupi. Eu vou mostrar alguns trechos do manuscrito, tanto no original quanto na tradução. Antes de falar nele, eu vou fazer um pequeno à parte, só para mostrar que, na realidade, a gente vai falar o contrário. A gente está acostumado a ver as imagens que os europeus e que os americanos faziam do Oriente, né? E há toda uma construção teórica desse Oriente a partir, né, dessa manipulação de imagens, desse recorte específico que foi feito principalmente no século XVIII e XIX e que ainda hoje em dia acontece. Então foi mostrada uma fotografia, por exemplo, da guerra no Iraque, de uma bomba que caiu num campo da ONU e que morreram quase 1.000 pessoas, e é uma foto bastante suave. Foi feita uma opção de tirar uma foto externa, com algumas ferragens à mostra, mas o fotógrafo poderia ter optado, seria uma outra opção, um outro recorte, ele poderia ter optado por entrar no local e tirar uma foto interna. E a foto interna mostraria, então, peles de pessoas grudadas na parede, porque a bomba chegou a uma temperatura tão grande que isso. Talvez ele tenha optado por isso, porque a imagem era forte demais. De qualquer modo, no século XIX, houve todo um processo de construção da imagem do Oriente. Aqui são algumas das imagens retratadas, então, por pintores europeus que mostram esse Oriente que a gente imagina, que alguns seriados de TV, algumas novelas mostram, alguns romances, né, principalmente os que se aproveitam um pouco de um momento de um interesse maior, e que aqui há toda uma imagem que é possível construir de um Oriente que é visto como preguiçoso, como sensual, como vicioso, ou, mais recentemente, como extremamente violento, bárbaro, irracional. E isso, evidentemente, é fruto e é utilizado por um projeto de dominação que leva a guerras e toda uma tentativa de justificar ações militares. Então, essas são algumas dessas imagens no século XIX. Aqui tem algumas outras, né? Então, um recorte de um harém. Um harém é um local que, por definição, não oferece acesso aos homens ou às pessoas além do sultão, as pessoas além da família. E aqui há toda uma representação do harém como se fosse um local em que todo mundo pudesse entrar, olhar e ver as pessoas que ali viviam, né? Então, essas são algumas das imagens. Vou mostrar outras também, que são alguns questionamentos que a gente costuma fazer ali na Universidade de São Paulo, em outros locais, quando a gente faz esse debate. Aqui, então, a gente fez esse título Odaliscas vistas ou imaginadas. E na foto a gente poderia dizer o mesmo, né? Então, aqui são alguns retratos da mulher europeia e da mulher oriental ou da mulher muçulmana. Então, à esquerda, né, quer dizer, nem seria preciso dizer, mas é sempre bom. À esquerda a gente tem a mulher europeia, então bem vestida, composta, e à direita uma odalisca num divã, ali desnuda, né? E aqui a imagem do sensual. Aqui, novamente, mais algumas imagens. Então, uma espanhola à esquerda e a favorita oriental à direita. O próprio título já é sugestivo.
e a imagem fala por si, né? Quer dizer, uma mulher semi-desnuda, com algumas imagens ali que remetem ao Oriente. Evidentemente, é uma pintura totalmente construída, né? A gente poderia ficar aqui horas examinando essa pintura. Novamente aqui um retrato, então, de uma europeia à esquerda e da grande odalisca. Então, a odalisca sempre demonstrada desnuda, em poses sensuais, que convidam a uma série aí de pensamentos. Então, há todo um questionamento que é feito por uma teoria que analisa esse movimento, que é chamado de orientalismo, que é um estilo de pensamento, e cujo principal teórico é o Edward Said, o intelectual palestino Edward Said, que escreveu essa obra em 1978, e depois várias outras que abordam esse tema, como o olhar europeu ou americano, em menor medida, sobre o Oriente influenciou as artes em geral. Na época, não muito a fotografia, mas muitíssimo a pintura, a ilustração, a gravura, a literatura, muitas e muitas literaturas. Hoje em dia há muitos resquícios também. A gente pode ir nas livrarias e ver várias obras que retratam a África, o mundo muçulmano, o Oriente, de uma forma extremamente estereotipada. Então, essa forma de representação ela foi classificada como o orientalismo. E o Said ele faz alguns questionamentos sobre o peregrino. Como o nosso tema é o relato de viagem e a relação do relato de viagem com a plasticidade, eu vou colocar alguns dos questionamentos para depois levar aquele relato de viagem do Imam Abdurrahman. Então ele coloca, por exemplo, será que o peregrino ele vai refazer a si mesmo e ao Oriente, ou ele vai ver de fato o que há para ser visto? Então é a imagem construída ou é a imagem real? Ele vai criar uma nova opinião sobre o Oriente ou repetir o já escrito e descrito? Quando a gente fala de orientalismo, é um termo que os estudos pós-coloniais e muitos autores indianos, principalmente, Spivak, Homi Bhabha, ampliaram e mostraram que esse Oriente, na realidade, não é um conceito geográfico, não é o local que fica a leste da Europa, mas o Oriente representa tudo aquilo que não é o Ocidente. Tudo aquilo que o Ocidente não quer ser, ele descreve como Oriente. Said continua com mais algumas perguntas. Ele viveu no Oriente, conheceu realmente suas religiões, seus códigos e normas sociais, tinha conhecimento da língua ao falar sobre poesia e literatura, conseguiu ver o Oriente de primeira mão. Então, muitos desses relatos e muitos dos artistas que retrataram esse Oriente, eles nunca estiveram ali. E é muito importante dizer isso, porque era muito comum, antigamente, os pintores, os ilustradores, fazerem obras de arte sem jamais ter visitado um local. Então, retratavam a África, o Oriente, lendo um texto. Liam um único texto, 2, 3 páginas, e retratavam essa obra. Então, isso é muito importante. E ainda hoje, um fotógrafo que vai a esses locais, a qualquer local que seja, e tenha conhecimento da religião local, das línguas, da produção cultural, ele vai ter um olhar muito mais aguçado e muito mais diversificado. Com certeza, aquele fotógrafo que fez as fotos da Índia, se ele viveu mais tempo na Índia, ele vai ter um olhar muito mais depurado. Há um ditado sobre a África que é muito interessante, que se diz: quem vai à África e passa um dia, escreve 10 livros. Quem vai à África e passa um mês, escreve um artigo. Quem vai à África e passa 10 anos, escreve uma página ou não escreve nada. Enfim, o critério passa a ser bem diferente. Voltando ao Abdurrahman al-Baghdadi, ele chega ao Rio de Janeiro e encontra essa população muçulmana escravizada, fica muito impressionado com ela. Vou ver se tem aqui um trecho em que ele fala disso, e ele diz o seguinte: vou ler esse pequeno trecho. No dia em que o vapor chegou ao Rio de Janeiro, então foram realizadas as cerimônias oficiais, e aí ele diz o seguinte: quando me dirigi ao porto e contemplava as imagens e as feições, um negro veio a mim e disse: Assalamu alaikum. Ele reservou sua saudação a mim apenas, e não para as demais pessoas, pois minha roupa integrava um turbante e um traje formal. Então a gente vê como a imagem, seja ao vivo ou seja na representação, ela tem uma força muito clara.
É o traje dele que faz com que essa comunidade muçulmana o identifique como uma autoridade religiosa e busque nele um conhecimento, né? E peça que ele a instrua dentro do islamismo. E aí ele conta um pouquinho mais: incontáveis pessoas vieram e nesse grupo havia alguns negros. Ao entrar, cada um deles nos saudava e dizia: eu muçulmano. Então ele reproduz como eles tentaram se comunicar com ele. Em árabe não se utiliza o verbo ser na primeira pessoa, então a gente não diz eu sou muçulmano, diz simplesmente eu muçulmano. Não digo eu sou Paulo, eu Paulo. E mesmo falando em português, e ele redige tudo em árabe, turco-otomano, persa, ele reproduz como as pessoas tentaram se comunicar com ele, né? E aqui ele continua descrevendo um pouco, ele fala um pouco sobre a situação dos muçulmanos no país. Vou fazer só um pequeno apanhado para chegar à questão das imagens, né? Então, no Brasil, em 1835, houve uma revolução, uma rebelião extremamente importante, chamada Levante dos Malês, que foi a principal revolução de escravos de todas as Américas feitas em um espaço urbano. E essa revolução foi muito importante e depois propiciou e foi utilizada como modelo por várias outras revoluções no continente americano. Ela gerou um movimento de repressão extremamente forte. A língua árabe foi proibida no Brasil, a escrita da língua árabe, o islamismo foi proibido, então os escravos tinham que praticar a sua religião de forma totalmente clandestina. Outras religiões que não o catolicismo também eram muito mal vistas, né? A gente sabe que o Império do Brasil era um Estado confessional católico por excelência e via com muito maus olhos qualquer outra religião que não o catolicismo, né? Então há todo um relato aqui de como essa oração era feita de forma clandestina. Todas essas fotos ao lado são ou fotos desses países muçulmanos ou fotos do Brasil, só para a gente ver um pouco essas representações. Aí ele fala um pouco sobre como essa comunidade fazia a oração. Então, como não havia o recurso da fotografia, simplesmente da ilustração, então ele tenta descrever em um manuscrito o processo como era feito essa oração e o que ele identifica como erros. Ele, como um imã, como uma autoridade religiosa muçulmana, ele acredita que havia vários erros na prática dessa comunidade. Evidentemente, ele é um representante do islamismo na sua forma praticada no Império Otomano, que tem uma jurisprudência islâmica específica, e ele vê um Islã que é essencialmente africano, portanto, muito mais interreligioso, que dialoga com religiões na África, com o culto aos orixás, com o culto aos ancestrais, com o voodoo, com as religiões cristãs que estavam presentes na África e que também dialoga com as religiões no Brasil. Então, há uma presença interreligiosa e também um sincretismo muito forte nessas práticas. Então, ele faz aqui uma descrição dessa oração, como não havia o recurso à imagem. Ele diz, por exemplo, que pede que eles rezassem individualmente, e aí ele coloca: pedi que rezassem para que eu pudesse examinar a verdade dessa prática, e vi entre eles um homem que planejava pronunciar a takbira. Takbira é dizer Allahu Akbar, Deus é o maior, na introdução da oração em pé, enquanto se curvava para a direita e para a esquerda. Ele se ajoelhava e beijava o chão, sem inclinar-se, com as mãos nos joelhos. Repetiu isso quantas vezes quis e concluiu a oração sem dizer Assalamu alaikum wa rahmatullahi ao final. Na oração muçulmana tradicional é comum virar para a direita e para a esquerda, cumprimentar os anjos Nakir e Munkar, que acompanhariam todo muçulmano durante toda a vida e que ao final registrariam a vida dessa pessoa, e saudar cada um, dizer para o anjo à direita e para o anjo à esquerda que a paz esteja contigo. Como não havia ainda o recurso à imagem muito forte, o relato de viagem vem cobrir no texto essa ausência, né, essa carência. Ele fala um pouco do enterro dos muçulmanos, como os muçulmanos precisavam ser batizados na religião católica para que fossem enterrados, e eu separo aqui uma imagem. Então a gente fez uma obra, né, a partir desse manuscrito, a partir desse primeiro olhar de
que se tem registro de um árabe muçulmano sobre o Brasil. A gente fez uma obra com o texto original, com o manuscrito, que são 70 manuscritos nessas línguas, com uma tradução para o árabe moderno com notas de rodapé, para os pesquisadores da região, com uma tradução para o português e uma tradução para o espanhol. E aí é uma coedição das bibliotecas nacionais do Rio de Janeiro, de Argel, na Argélia, e de Caracas, na Venezuela. E a gente fez um caderno de imagens com as legendas sempre trilíngues, para que as pessoas de lá, da África, do Oriente, que não conhecem as frutas, as cidades que ele descreve, que elas tivessem uma mínima percepção disso. Então aqui tem uma imagem do século XIX que mostra o enterro de um negro na Bahia, como era feito o enterro de um negro na época da escravidão, né? E dialoga com o texto em que ele fala do enterro de negros no Brasil. Continuando um pouquinho mais, esse manuscrito fala bastante da comunidade muçulmana e fala muito também da descrição das cidades, da fauna e da flora do Brasil. Era muito comum nos relatos de viagem no século XIX a exaltação da natureza e a descrição da paisagem. Evidentemente, uma paisagem tão grandiosa e exuberante como a da América do Sul provocava todo um imaginário no europeu e no não europeu, no africano, no oriental em geral, sobre o nosso espaço, o espaço do Brasil e o espaço da América do Sul em geral. Então ele fala, esse imã que é nascido em Bagdá, ele fala dessa grande variedade de frutas que ele encontra aqui, e ele faz um processo que é muito comum nos relatos de viagem, principalmente quando a gente não dispõe do auxílio de imagens, que é o processo da similitude. Você compara o seu objeto de estudo com um objeto de estudo que o leitor provavelmente conhece, para facilitar esse olhar. Então eu já vou voltar nas cidades e vou mostrar um pouquinho como ele faz isso. Então ele fala, por exemplo, um título que ele dá é Algumas Frutas Estranhas, ou seja, são frutas que ele desconhece, né? Então eu vou fazer aqui, eu deveria ter tirado o nome da fruta para ver se vocês adivinhariam de qual se trata. Evidentemente ele não cita o nome da fruta, mas ele diz o seguinte: neste país há uma árvore do tamanho da grande nogueira, então a noz é uma referência para o seu leitor, ou melhor, e ainda maior, possui frutos maiores do que a abóbora, pendurados no tronco e nos grossos galhos da árvore. A parte externa assemelha-se à pele de um crocodilo, e seu interior, a olho, tem o aspecto de uma romã, embora a semente seja como uma tâmara, e no interior de cada semente há um núcleo semelhante. Então, a gente vê uma série de frutas que são muito comuns no Oriente. A tâmara, a romã, né, e não só frutas, mas outros alimentos também, animais, o crocodilo que é conhecido, e depois ele termina, seu sabor se parece com um doce feito de farinha e mel. Essa é uma fruta simples de a gente entender, evidentemente ele fala da jaca, né? Mas há várias outras frutas que são bem mais complicadas, né? Ele descreve o caju, a pitomba, a graviola, o buriti. Evidentemente há muitos brasileiros que ainda hoje desconhecem essas frutas. Então imagina a tarefa que é para um viajante, para um peregrino, passar essa imagem para alguém que não tem acesso a essas frutas e que não tem acesso às imagens. As imagens a gente procurou sanar colocando essas imagens. Então a gente colocou, por exemplo, a imagem de uma jaqueira, para que essas pessoas pudessem ter uma ideia e ver como essa imagem é muito clara. E esses relatos de viagem, orientais, árabes e africanos, eles caracterizam por um gênero narrativo que é chamado de rihla, que mistura o verossímil e o inverossímil, o crível e o incrível, o concreto e o maravilhoso. Então é muito interessante porque ele está fazendo uma descrição extremamente factual e concreta e vai para uma descrição extremamente ligada ao mundo do maravilhoso, a esse imaginário, né? Por fim, ele faz também toda uma descrição das cidades do Brasil. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, ele chama de a mais grandiosa das cidades do Brasil, né? E ele fala do Rio de Janeiro, de como
ele a chama de capital do reino elevado, então ele utiliza um léxico do Império Otomano. No Império Otomano, a capital é chamada de Bab Ali, ou seja, a chamada Porta Sublime, muita gente deve conhecer esse termo, ou a Porta Elevada, o Reino Elevado. E aí ele fala do Rio de Janeiro, de como a sua temperatura é agradável, ele fala de Salvador, faz toda uma descrição de Salvador, aqui algumas considerações sobre a pronúncia, inclusive como as pessoas devem pronunciar a palavra Salvador, a palavra Bahia, para pessoas que evidentemente desconhecem a língua portuguesa. E aqui tem um trecho muito interessante em que ele descreve que ele ganhou um papagaio de presente numa gaiola, e esse papagaio começou a imitar a convocação à oração. Então, de manhã, quando ele ia convocar as pessoas para rezar, o papagaio o imitava e depois fazia sozinho. Ele ficou muito impressionado com isso, mas depois ele revela um certo descontentamento quando ele diz que o papagaio não conseguia repetir, ele diz, mas não respondia sobre o passado com exatidão. Ele ia para o papagaio e tentava perguntar, mas o que eu conversei ontem mesmo e tal, e o papagaio não respondia. Então, esse é o olhar de um estrangeiro, de um peregrino, que se depara com um animal que é desconhecido para ele e que provoca nele uma reação do maravilhoso. A imagem, por mais forte que ela seja, essa interação ela vai ter uma certa limitação. Depois ele fala da baleia, é muito interessante a descrição que ele faz da baleia também. Imaginam que uma baleia, com toda a sua grandiosidade, não provoca de reação nele. Depois ele fala da região do Estado brasileiro. Essa é uma página do manuscrito, só para a gente ter uma ideia como é esse manuscrito, e nessa página, em várias outras, então há termos nesses vários idiomas, porque o Império Otomano era um império multilinguístico, que se usava no dia a dia muitas línguas, né? E à margem do texto aqui, a gente tem um texto aqui à margem, à esquerda do texto, ele fala algo que é muito interessante para a gente, que é o seguinte: eu acredito que o motivo da denominação Brasil é que este é o nome de uma árvore da qual se extrai uma tinta vermelha chamada brazu no idioma dos estrangeiros. Com ele pinta-se a lã e Deus sabe mais. Essa fórmula de retórica, e Deus sabe mais, até hoje é utilizada pelos muçulmanos. Quando há algo incompreensível, muito difícil de responder, eles dizem, e Deus sabe mais. Então, evidentemente, dependendo das perguntas que forem feitas, eu vou apelar aqui para essa fórmula muçulmana, que é muito conveniente em alguns casos, né? Bom, então, para encerrar, eu vou mostrar só por curiosidade, essas imagens todas aqui, então, são imagens do Oriente, que eu fiz, eu morei muitos anos no Oriente, no Egito, no Kuwait, na Síria, viajei praticamente todo o mundo muçulmano, a África, e são muitas imagens, a gente coloca um pouco para ilustrar um pouco esses locais. E essa é uma rota que mostra o local por onde esse imã passou, essas 21 cidades por onde ele passou, né, saindo de Bagdá e chegando ao Rio de Janeiro, indo a Salvador, indo a Recife, em algumas outras localidades. E, por fim, só para terminar, um amuleto, que eu acho que é muito interessante para todos nós, uma proteçãozinha, nunca é demais, né, seja de qual for a religião. Então, esse é um amuleto para proteção no sábado. Né? Ele é um amuleto aqui com toda uma série de dizeres, la hawla wa la quwwata illa billah, e não há poder nem força a não ser em Deus, e aqui à esquerda toda uma explicação de como utilizar esse amuleto para se proteger. Então, os muçulmanos que viviam no Brasil, eles utilizavam muitos amuletos, que até hoje são muito comuns na África, os chamados gri-gris, que normalmente se constituíam de uma bolsinha de couro com dizeres dentro e com um pouco de areia ou com tecido, que era para fechar o corpo e para proteger, né? Hoje em dia essa prática ainda persiste no patuá e em outras práticas no Brasil. Então, era uma primeira pincelada para apresentar um pouco como esses relatos de viagem dialogavam e tentavam fazer uma representação desses espaços que normalmente eram pouco ou nada conhecidos para o leitor. Muito obrigado. Eu queria perguntar qual a opinião de vocês sobre o livro do Terry Richardson, sobre o Rio de Janeiro. Eu não conheço exatamente o livro dele
sobre o Rio de Janeiro. Mas eu acho que o que ele quer é provocar, assim, né? Eu acho que a moda tem muito a ver com essa ideia da provocação também, né? Quer dizer, o que você vai fazer uma foto de moda e que vai chamar atenção? Então, eu acho que ele trabalha muito com essa ideia de provocar, de despertar para uma nova estética, para eu acho que é um autor assim enigmático. Eu até gostaria de conhecer mais assim essa obra do Rio de Janeiro. Eu não conheço. Conheço algumas imagens assim, faz uns anúncios para empresas grandes também. Um cara que você imagina completamente contra o sistema, de repente o sistema o aceitou e passou a ser uma celebridade, mas que seria bom que a gente tivesse alguma imagem aqui, porque quem não conhece, eu imagino que a maioria da plateia não conhece, porque acho que o trabalho dele no Brasil não foi para o Brasil exatamente, não é? Você quer falar um pouco sobre ele? Um pouco? O que você... Perguntei porque o livro dele saiu há pouco tempo, né? Eu não sei exatamente se é uma parceria com a Diesel, mas ele está sendo vendido na Diesel e em algumas livrarias. Em São Paulo, por exemplo, na Livraria Cultura. E ele veio para o Brasil para fazer isso, para fazer essas fotos do Rio de Janeiro. E ele fotografou pessoas comuns na rua e também celebridades. Assim. Tem a Luísa Brunet e a Yasmin Brunet nuas. Tem um monte de globais. E ele usa uma câmera. Ele é bem polêmico, assim, por isso que eu perguntei. Que ele usa uma câmera que simplesinha, assim, né? Uma coisa banal. Aquela que apontar e disparar. Uhum. Ele diz que enxerga muito mal, então mesmo que se ele tivesse uma câmera boa não ia adiantar de nada. Ele não trata as fotografias, então você vê assim muito suor, óleo assim na pele. E ao mesmo tempo que as fotos tentam ser assim, buscar uma fundação no real, né, que é essa coisa de não tratar e de mostrar coisas, por exemplo, tem muitas cenas de sexo, né, coisas assim reais, elas são muito estetizadas, né, porque ele sempre trabalha com propaganda, moda. E esse livro que ele fez aqui do Rio de Janeiro, que acho que é uns R$200, está assim, gerando um pouco de polêmica, assim, muita gente, que é o olhar dele, né, Rio de Janeiro. As pessoas famosas, tem pessoas comuns, né? Assim, tem também fotos da vista do Rio de Janeiro. Só complementar, o pouco que eu conheço dele, eu acho que tem um certo olhar, que é o que o Turner chama de sistema de ausências, que ele retrata na obra dele questões que estão ausentes no país de origem dele. Então, todas essas cenas de praia, de nudez, enfim, há todo um processo quando você trata culturas que você considera periféricas, de primitivização ou de exotização aliado a esse sistema de ausências. Então, você busca no local onde você vá, seja para descaracterizar ou para buscar algo que você não tem na sua terra de origem, esse sistema de ausências. Né? E eu gostaria de saber como que se dá essa representação do Ocidente no mundo islâmico, não só a geografia, mas as pessoas daqui, como que se estabelece essa comunicação e quem faz, quem que cria essas imagens de lá, né, que representam o Ocidente, elas também são de agências internacionais, como as que chegam aqui para a gente? Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Elas são, na sua absoluta maioria, de agências internacionais. Infelizmente, o Brasil não tem nenhuma tradição de correspondência internacional. Quando tem correspondências internacionais, os jornais colocam só nos centros que eles consideram de relevância, ou seja, Estados Unidos e Europa, aquele velho cálculo do saldo de mortes, né? Infelizmente, quando 2 pessoas morrem num local que é considerado importante, isso é uma notícia de 3 páginas. Quando 800 pessoas morrem na África, enfim, há um certo calendário ali, um certo saldo de mortos para que isso mereça um espaço no noticiário. Com as fotos não é diferente. As agências internacionais, elas fazem um olhar bastante enviesado, né, um olhar americano ou europeu, que muitas das vezes ele tem uma mensagem a passar que é muito clara. Então, esse olhar de ódio, desse chamado ódio do Ocidente, que é totalmente falso,
ele é pego, por exemplo, numa situação de guerra. Evidentemente, uma cidade, quando ela acaba de ser bombardeada, no dia seguinte, é muito difícil que as pessoas queiram saudar os estrangeiros ou os militares e queiram comemorar alguma coisa. Quando é uma celebração, é um outro momento, a questão é muito diferente. E há também toda uma análise, uma manipulação das imagens, inclusive nas legendas. Então, muitas vezes, uma imagem, ela diz algo, às vezes o fotógrafo ele desconhece o que aquela imagem diz, ou mesmo aquilo que ele está fotografando. No caso do Iraque, por exemplo, havia cenas em que as pessoas pegavam o sapato e mostravam a sola do sapato para os soldados. E essa é uma atitude extremamente ofensiva entre os países muçulmanos, porque na casa de um muçulmano, quando você adentra, você sempre deixa o sapato na porta, né? Considera-se que é sujo você trazer essa sujeira da rua para dentro da casa. A casa é um espaço extremamente consagrado. Então, tirar o sapato e mostrar a sola do sapato é algo extremamente ofensivo. E aí é uma cena de várias pessoas mostrando a sola do sapato e as pessoas dizem, iraquianos saúdam os militares e comemoram a tomada da cidade. Então aqui há dois processos, um é de desconhecimento e o outro é de má fé, de fato, né? A manipulação da imagem, seja nela em si, no recorte, então é você não mostrar a vítima, e a guerra a gente sabe que envolve um processo de desumanização, então você não fotografa a pessoa, a família, mas você fotografa uma multidão, é aquela turbe enfurecida para que ela dê argumento para essa construção. Olha como eles são irracionais, ferozes, violentos. Mas se você mostrasse a mãe chorando a morte do filho, aí é difícil você dizer, olha como ela é violenta e irracional. Não, a mãe, num país africano, num país árabe, ela chora a morte do filho como em qualquer outro lugar do mundo, né? A perda de alguém ela é sentida com muita dor, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Então, essa manipulação de imagens, infelizmente, ela ocorre, e no Brasil a gente fica sujeito ao que as agências internacionais nos mostram, porque todo dia no jornal, o jornal vai lá, editoria internacional, trabalhei muitos anos na editoria internacional de um grande jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, as pessoas olham 3.000, 5.000 fotos, tem que selecionar essas fotos, muitas vezes de regiões que elas desconhecem absolutamente, não têm nem a menor ideia de que localidade se trata aquilo, e depois ela tem que pegar uma foto que cause impacto, que venda jornal e, ao mesmo tempo, que tente dialogar com o texto. Então, é muita informação para lidar. Algumas pessoas, alguns jornais, evidentemente, fazem isso melhor, mas as opções que elas têm são só as opções que as agências internacionais enviam, a não ser que haja um correspondente. Evidentemente, um correspondente ele dá um olhar totalmente diferenciado. Quando o correspondente vai ao Iraque, ele entrevista uma família, ele tira a foto da família que ele está retratando. Então, o leitor tem uma identificação imediata com aquele objeto. Agora, quando ele mostra uma foto que não tem absolutamente nada a ver com o texto, fica difícil fazer essa relação. Como que essa representação do mundo ocidental no mundo islâmico, a gente tem alguns países, né, que a liberdade de imprensa não existe ou é muito prejudicada. Nos países do mundo islâmico, a religião ela exerce uma pressão muito grande sobre todos os cidadãos, e aí eu gostaria de saber como que isso se dá. Perfeito. Só que a imagem, aquela que eu falei dos sapatos, tem uma imagem ali à direita, né? Então mostra um pouco as pessoas ali mostrando os sapatos para os tanques, não é exatamente saudando, né? Sobre a sua pergunta específica, entendo então como o Ocidente, isso que é chamado de Ocidente, evidentemente, tanto o Ocidente quanto o Oriente são categorias totalmente construídas. O que é Ocidente, né? Então o Brasil seria um extremo Ocidente. Não é isso? E há uma distinção muito clara nesses países de como é visto os Estados Unidos, a Europa, o Brasil, respondendo à sua pergunta. Não é uma imagem globalizante, unificada, homogênea em absoluto. Há, sim, um ressentimento muito grande aos Estados Unidos, porque no contexto histórico atual há um movimento de dominação muito claro, campanhas militares mundo afora, todo um poderio militar absoluto que implica
resultados bastante polêmicos, para dizer o mínimo, e lamentáveis para emitir uma opinião. No caso do Brasil ou da América Latina, há uma identificação muito clara. A principal avenida de Argel, por exemplo, a capital da Argélia, se chama Avenida Che Guevara. Né? Os brasileiros, então, nessas viagens, em todo o tempo que eu morava lá, quando a gente se apresenta como brasileiro, a receptividade é muito clara, é muito ampla. Né? Porque o Brasil é identificado como um país pacífico, que não tem pretensões de expansão territorial ou de dominação militar. Então, depende muito da situação do país. Em relação aos Estados Unidos, há grande ressentimento, evidentemente a imprensa reflete essa posição, então há muita crítica sobre isso. Em relação à Europa, há uma diferença muito clara de país para país, então com a França há uma situação, com a Alemanha há outra, com Portugal, com Espanha, não há essa visão homogênea, não existe essa questão de o Ocidente é visto assim, absolutamente. Né? Quando há uma notícia sobre o Brasil, sobre a Bolívia, sobre a Colômbia, ela é totalmente distinta no texto escrito e na representação, seja numa imagem, numa charge, numa ilustração, ou quando se fala nos Estados Unidos. Para dar um exemplo claro, o nosso presidente atual, ele é visto nessas regiões atualmente como alguém que promove um diálogo sul-sul. Né? E aí, novamente, não é um conceito geográfico, alguém que promove uma aproximação entre a América Latina, a África e esses países muçulmanos. Então, evidentemente, há uma propensão dessa imprensa, que muitas vezes é auxiliada por um posicionamento do governo, como você bem falou, muitos desses países não têm liberdade de imprensa ou têm liberdade de imprensa bastante reduzida, e aí eles seguem a linha do governo. Né? Outros não. Então, também há uma miríade aí muito grande. No Líbano, há uma liberdade de imprensa, uma imprensa excelente, eu recomendo a leitura. Em outros países, na Arábia Saudita, né, quer dizer, seria ridículo eu dizer que eu recomendaria a leitura de qualquer meio de comunicação. Né? Por que nesse relato tinham só as palavras, eles não faziam imagens, gravuras? Então, não há imagens, porque na realidade era um momento em que não havia a fotografia, ou a fotografia ainda era incipiente na realidade, e ele não dominava a técnica da ilustração ou da gravura, então ele simplesmente fazia o relato do texto. Há muitos peregrinos que fazem só um relato do texto escrito, e outros que combinam. Quando você pega grandes viajantes, Richard Burton ou Ibn Battuta, normalmente eles têm uma opção apenas pelo texto escrito. E é um momento bem posterior que a imagem ela passa a substituir isso. Né? Então, há relatos de viagens que são livros que são inteiros só de imagens, só de fotografias, mas nessa época era o texto escrito que fazia isso. Só que esse texto escrito, essa linguagem, ela tinha formas de dar conta dessa carência. Então, todo esse processo que eu descrevi em parte, a similitude, as formas de descrição, as metáforas, as representações, para dar conta da impossibilidade de o leitor ter acesso a uma imagem. Agora, houve depois, evidentemente, o apoio dos ilustradores, né, de outras formas de linguagem que explicitam e que tornam essa compreensão muito mais clara. Né? Só para complementar um pouco, a gente pode refletir também, hoje a gente tem um contrário, tem muita gente que faz só fotografias, só imagens das viagens, e vê que também é uma forma pobre para descrever as coisas, porque isso não explica. Né? Que eu acho que a gente tem que refletir que o mundo é uma coisa muito particular, às vezes. O olhar sobre o mundo, a gente tem o olhar do Oriente, o olhar do Ocidente, e para entender, ainda mais a gente pensando na questão da arte, né? É uma coisa muito, muito rica e particular, e não pode ser tão simplesmente descrita através de palavras ou de imagens, mas tem que ser interpretada. Né? Eu acho que o que é interessante é a gente olhar para isso, principalmente fotografia, o fato dela ser ligada ao real, as pessoas têm um olhar ingênuo, e um olhar muito pouco maduro, até mesmo do autor, que às vezes vai viajando sem conhecer a cultura. A gente tem muito esse problema. Né? Voltando ao Sebastião Salgado, que eu citei, por que ele é tão, né, conhecido, por que o trabalho tem tanta força? Porque ele estuda o que ele vai fazer, ele se dedica, ele passa mais tempo, diferentemente de outros, das agências de notícias, por exemplo, que desce um fotógrafo de helicóptero ali
no meio daquela situação de conflito, faz umas fotos, volta correndo e distribui aquelas imagens como um registro real daquelas coisas. Então, a diferença, né, eu acho que do registro é por aí, assim, de ter uma densidade, e ter que pensar também quem está lendo aquela mensagem, como é que ela vai interpretar, que é fundamental que quem tem uma cultura diferente da outra vai ler de outra forma, vai entender aquilo de outra forma. Só um comentário bem breve, só para não ser injusto, evidentemente, há muita gente que faz fotoreportagem excelentemente, né? Há fotógrafos na imprensa que fazem um trabalho fantástico e que merece todo o nosso elogio. Eu falei de alguns e desse processo de massificação das agências internacionais, né?